Bom, pessoal, então boa tarde. Enquanto o pessoal vai entrando aí, sejam bem-vindos. Nós vamos continuar, né, falando sobre a história do Brasil, sobre viés político, né, de acordo com os períodos de presidência, né, de mandato dos presidentes do Brasil. Tá? Então, nós vimos ali os presidentes da ditadura militar, o período da ditadura, as características, né, principais, fundamentais ali da ditadura militar, e entramos agora, então, no período da redemocratização, ou seja, a saída dos militares do governo e a retomada, digamos assim, dos civis, né? Lembrando que em 1984 nós tivemos uma campanha, ainda durante a ditadura, nós tivemos uma campanha chamada de Diretas Já, né, que solicitava que o voto fosse direto, né, e não indireto, feito por um colégio eleitoral, né, como vinha sendo feito durante o período da ditadura. Então, essa emenda constitucional não foi aprovada e o voto foi indireto, levando à presidência, então, o José Sarney. Tá? Então, é o governo dele hoje que a gente vai dar uma olhadinha nos pontos mais importantes. Então, aqui, lembrando sempre, né, que os militares, né, quando começou o processo, né, de final do regime militar, eles entraram num processo que eles diziam que a transição, né, para uma fase democrática seria lenta, segura, lenta, gradual e segura. Né? Ou seja, eles iriam devolver o poder, digamos assim, né, aos civis, mas não de uma maneira direta, né, rapidamente. E a gente vai ver aí que algumas características, né, dos períodos que sucederam o fim da ditadura, né, eles demonstram muito bem isso, que foi feito de uma forma bem lenta, né, segura, né, sob o ponto de vista deles, né, dos militares. O grande temor era entregar o poder nas mãos de algum presidente ou grupo político de esquerda, né? Então isso foi evitado ao máximo, né? E a gente vai perceber que as características demonstram muito bem isso. Né? Então nós vamos aqui ver o governo de José Sarney de 1985 até o iníciozinho ali de 1990, né? Vai ter eleição em 89. E em 90, então, nos primeiros meses ali já toma posse o novo presidente. Tá? Deixa eu ir para frente aqui. Opa, agora para trás. Então, é sempre importante a gente olhar a história do Brasil sob o ponto de vista, né, do contexto histórico mundial. Esse período que a gente vai estudar aqui é o período da década de 80, segunda metade da década de 80, bastante agitado, né, no campo cultural, no campo dos esportes. Então, é nessa segunda década que nós vamos ter o primeiro Rock in Rio acontecendo, né, em 85. Né, já temos ali o Ayrton Senna, né, como a grande promessa, né, de nome na Fórmula 1 do Brasil. Em 1986, a Copa, que era para acontecer na Colômbia, mas por conta de toda a instabilidade política, né, por conta, né, do tráfico de drogas e tudo mais, faz com que seja cancelada, né, a Copa na Colômbia, e ela passa para o México, né? Então temos mais uma vez a Copa no México, em 1986, diferente da Copa de 70, né, que o Brasil foi campeão. Em 86 foi a vez da Argentina, né, que estava no auge, né, do futebol argentino, né, no auge do Maradona, né, que dominou aquela Copa, dominou toda aquela geração, um dos maiores jogadores de futebol aí da história. Né? Então, muitas bandas de rock, né? O rock se tornou um estilo musical, digamos assim, mais em evidência, né? Tanto em âmbitos internacionais quanto em âmbito nacional. Né? O rock nacional é muito celebrado na década de 80. Né? Então, bandas que surgiram aí nesse contexto, eu já havia falado, né, nas outras aulas, mas as bandas que surgiram ali nesse contexto, né, algumas sobrevivem até hoje, como Paralamas, Titãs, com uma formação já diferenciada, a Blitz também com formação diferenciada, a Blitz com uma proposta mesclada, que vem, os componentes da banda vêm do teatro, né, então eles também têm uma outra pegada em relação às suas apresentações, que são mais performáticas, né, voltadas para o humor, né, as próprias músicas são músicas críticas, mas tem aquela pegada humorística, né? Diferente de Paralamas, diferente de Titãs e Legião Urbana, né, que faz uma crítica mais séria à sociedade, ao governo, enfim. Né? Grande destaque aí é 1988, né? Da nossa Constituição, a Constituição que está em vigor até hoje, né? E o final da década, né, acontece com a queda do Muro de Berlim, em 1989, talvez um dos eventos mais importantes aí de registro da história nesse período, né, a queda do Muro de Berlim, que significou a ruína do bloco socialista soviético. Né? 2 anos a seguir, né, nem 2 anos, em 1991, a gente já tem a dissolução do bloco soviético, né, o fim da União Soviética,
né, marcando aí, né, a vitória do capitalismo, a vitória dos Estados Unidos sobre o bloco soviético, né? Lembrando, né, que o socialismo ele permanece em em alguns outros países, como é o caso da China, como é o caso de Cuba, né? Mas não tem não tem, nesse contexto aqui, não tem aquele mesmo poder e presença da União Soviética que fazia frente aos Estados Unidos, até mesmo como uma alternativa. Tá? Então, a década de 85, como eu falei, no campo cultural é bastante agitada. Né? O Brasil não tem grandes sucessos nessa década no futebol. Né? Quem fez o Campeonato Brasileiro de 89, eu lembro que foi o Bahia. Né? 85 foi o Curitiba, né? Foi o Coxa. Então, vejam, assim, não menosprezando, eu sou coxa branca, né? Mas não menosprezando, mas vejam como o futebol brasileiro, né, não está, né, aquela coisa aí nesse período todo. Né? Então, o ânimo, né, das pessoas tá voltado ali na Fórmula 1, né? Então, quase todo domingo ali, um domingo sim, outro não, campeonato de Fórmula 1, né, em algum GP, né? E com grande destaque do Ayrton Senna, conquistando títulos, né, vencendo as corridas, trazendo aí o nome, né, trazendo o Brasil, né, para os noticiários como um destaque na Fórmula 1, tá certo? Como eu falei para vocês, as eleições foram de forma indireta, né, que colocaram marca nessa transição do período militar para o período democrático, né, e também de uma forma bastante conturbada, conturbada não diria, mas também muito cheia dos esquemas, né. Então veja só, os dois candidatos que saem, né, um pela Arena, ou pelo PDS, né, que é a antiga Arena, o Paulo Maluf, né, um político tradicional, né, um político que traz como slogan, né, vem da mesma escola do rouba mais faz, né, vencia tudo quanto era a eleição em São Paulo, até mesmo depois desse período, né, como governador, como prefeito, né, então sempre de um tom bastante demagógico, né, ele era o candidato dos militares, né, da Arena, de quem estava na situação. A oposição, o PMDB, lançou o Tancredo Neves, né, político de Minas Gerais, tradicional, também, né, vinha daquela leva da época do Getúlio Vargas ainda, do Jânio Quadro, do Jânio também, né, mas do João Goulart, naquele período que o Brasil se tornou parlamentar, né, enquanto eles queriam afastar o Jango, né, da presidência, um dos primeiros ministros foi o José Sarney, desculpa, o Tancredo Neves, né, e a figura do José Sarney, né, aparece aí como uma surpresa. Por quê? Ele sempre foi um político tradicional, né, da Arena, super mega aliado aos interesses e à política dos militares. Né? Teve uma participação muito intensa, né, ao lado deles na Arena, como deputado, enfim, no próprio estado em que ele domina, né, que é o Maranhão, literalmente domina, né, quando o José Sarney não era o governador, era senador, se não era ele, era um filho dele, a filha dele governou por mais de 2 mandatos, né? Aí depois aliados dele assumiram o governo, venciam as eleições, né, no estado do Maranhão. Só agora, né, nos últimos 2 mandatos, aí que a gente está vendo um candidato de oposição ao Sarney governando o Maranhão, mas assim é coisa muito recente. Então tanto que os críticos, né, usavam a expressão de que o Maranhão era um feudo, né, e o senhor feudal era o Sarney e a família. Né? Então o Sarney vem com toda essa característica, né, e ele, assim como vários outros políticos, não gostaram da indicação do Paulo Maluf para concorrer pelo PDS. Então, o que eles fazem? Eles migram para o partido de oposição, no caso, o PMDB, né? E após alguns acordos políticos, né, o PMDB lança o Tancredo Neves e, como vice-presidente, o José Sarney. Né? Então, isso vem colaborar com aquela ideia, né, da transição lenta, gradual e segura. Veja, quem assume como vice-presidente do próximo presidente, que estava bem estava praticamente certo, né, a vitória do Tancredo Neves, né, e do PMDB, vem como vice um político tradicionalmente aliado dos militares. Para piorar a situação, né, o Tancredo Neves já de bastante idade, né, já doente, né, nesse período mesmo, né, um pouco antes dele tomar posse, né, ele é internado, passa por cirurgia, tem problema lá no intestino, se não me engano, há complicações, né, então há toda uma comoção nacional em torno, né, desse internamento do presidente, né? Então, notícias na TV o tempo todo, né? Os repórteres mandando comunicado de como que está a saúde do presidente, etc, etc. E ele vem a falecer que seria um dia antes da posse, né? Há algumas pessoas até que falam que ele morreu um dia antes, né? Mas para que coincidisse com o feriado nacional, que é o feriado de Tiradentes, né? Que também tem relação com Minas Gerais. Para fazer todo esse link, eles só anunciaram a morte dele no dia 21 de abril de 1985. Né? E aí, quem assume a presidência, no dia 22 de abril,
é o José Sarney, um político ligado, totalmente ligado aos militares, totalmente ligado, né, aos interesses da arena. E o José Sarney, né, pega um país extremamente arrebentado, né, economicamente, politicamente, né, sai de uma ditadura, né, mas uma das maiores heranças, né, que a ditadura deixa, né, para os governos civis que vão sucedê-los vai ser um índice de inflação gigantesco. Tá? Uma coisa absurda. Acredito que agora vocês estão acompanhando esse momento econômico que nós vivemos hoje, né, de alta de preço, né? Então o preço da gasolina, o preço da carne, o preço enfim, dos alimentos, né, subindo, né? Isso é inflação. Pensar que naquela época, nessa década de 80, esse índice inflacionário era ainda pior, né, a ponto de que os preços eles mudavam no mesmo dia. Né? Então, no mesmo dia, uma das profissões que mais multiplicou nesse período foi a do remarcador de preço. Os supermercados contratavam pessoas para, ao longo do dia, irem mudando o preço dos produtos por conta dos aumentos. Né? Nós vivemos um período de hiperinflação. E esse foi um dos maiores desafios aí do José Sarney, né? Trazer novamente o equilíbrio econômico para o Brasil. Já vou dar spoiler, ele não vai conseguir. Tá? Então, o grande desafio aqui é o controle da inflação, precisava ser feito ajustes na Constituição, precisava ser feito, na verdade, uma nova Constituição, porque a Constituição de 67 foi feita debaixo de uma ditadura. Né? Então, era necessário uma nova Constituição, mas até lá, até ela ficar pronta, foram feitos alguns ajustes que permitiram eleições diretas para prefeito, para deputados, governadores, enfim, né, para colocar nos eixos, novamente, a política do Brasil nos eixos da democracia, né, que ela estava completamente fora, completamente deslocada do que seria uma democracia de verdade. Né? E aí, para resolver os problemas políticos, para resolver os problemas econômicos, foram lançados 4 planos econômicos no governo dele. Tá? E esses planos econômicos é o que mais acaba aparecendo aí nas questões referentes ao período de governo do José Sarney. Então, 2 assuntos, né, são os mais importantes quando se fala de José Sarney. O primeiro é falar sobre a Constituição de 88 e o outro é falar sobre os planos econômicos, tá certo? Sobre a Constituição de 88, bem tranquilo, né, para a gente ver isso daí. Ela tem, eu destaquei 3 características aqui. A primeira é a forma, o estilo de governo do Brasil, que se manteve uma república presidencialista. Né? Depois nós vamos ter lá na frente, vamos ter o plebiscito, né, para escolher monarquia, parlamentarismo, etc. Mas aqui, nesse momento, se definiu por uma república presidencialista. Segunda característica em relação às eleições, quem votava. Né? Então, o voto passa a ser direto. Né? Então, desde então, né, o povo brasileiro vota diretamente no presidente, não é mais indireto. Né? O voto passa a ser obrigatório, secreto, né, isso era importante também, para homens e mulheres, sem distinção, né, de 18 a 70 anos. Fora dessas balizas temporais, o voto era facultativo. Acima de 70, pode votar, não é mais obrigado. Abaixo de 18, entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo, assim como é até hoje. Né? Também é facultativo para analfabetos. Então, por isso que a gente fala, né, que é um voto universal. Né? Homem, mulher, a partir de uma determinada idade, então tem essa participação política através do voto. Tá? Uma coisa que caracteriza muito a Constituição de 88 é o acesso, né, a grupos minoritários, a grupos que até então eram discriminados, ganham certos direitos políticos. Né? Há uma preocupação com demarcação de terras indígenas, tudo mais, né? O que vai caracterizar a Constituição de 88 como uma Constituição preocupada com essas questões sociais. Por isso recebe o apelido de a Constituição Cidadã. Né? Ela é muito moderna, muito atual, né, para a época mesmo, diante de outros países, né, do chamado Primeiro Mundo. Tá? E isso fica bem claro, né, com a criação do SUS, né, um sistema único de saúde, né, onde o governo se compromete a dar saúde, né, a garantir a saúde da população. Né, lembrando, né, que muitos países, né, desenvolvidos, ricos, como é o exemplo dos Estados Unidos, da Inglaterra, o sistema de saúde não é público, ele é privado. Né, ou seja, se você tem algum problema, né, você tem que pagar por todos os procedimentos. Agora, na pandemia, ficou bem evidente isso, as pessoas que ficavam doentes, né, por conta da Covid, né, quando saíam do hospital, né, saíram devendo fortunas, né, devendo muito, porque todo o tratamento é particular, é pago. Né? Então, no Brasil, se estabeleceu a criação do SUS, e apesar de todas as dificuldades, e apesar de todos os problemas, né, que o sistema encontra, né, como vocês conhecem, como vocês sabem, ele ainda é um sistema muito importante, né, para garantir, né, a nossa a saúde, né, da população, principalmente daqueles menos assistidos. Né? Então, a criação do SUS também é muito importante aqui, né, nesse contexto da Constituição. Né? A figura do Ulisses Guimarães, né, esse velhinho aqui que vocês estão vendo, para vocês não é uma pessoa famosa, né? Para minha geração era alguém muito famoso, muito conhecido, até por sinal a morte dele, ou sumiço dele, ficou icônico, né, porque foi um acidente de helicóptero, se não me engano,
mas nunca encontraram o corpo dele, né? Então nunca encontraram nenhum vestígio dele. Morreu e provavelmente, né? E não se sabe o que aconteceu. Ele era presidente da Câmara e ele que encabeçou, né, os trabalhos pela Constituição de 88, tá? Então Ulisses Guimarães vai sair depois candidato a presidente pelo PMDB, não vai ganhar, mas é uma figura muito importante no cenário político nacional. Como eu falei para vocês, para a gente encerrar aqui, os planos econômicos que se destacaram no governo do Sarney. Tentativas, né, de resolver o problema da economia no Brasil. Resumindo, né, aqui eu coloquei algumas características de cada um deles, depois eu disponibilizo isso aqui para vocês, tá? Mas lembrando que uma das estratégias furada, né, que o governo utilizou, o Sarney utilizou, foi o congelamento de preços, né? Estabelecer por lei que os alimentos, que alguns produtos não sofreriam aumento. O problema é que os produtores, né, aqueles que comercializavam, né, os empresários, eles encontravam meios, né, de fazer com que o preço subisse, né? Então, por exemplo, se tirava o produto das prateleiras. Se não podia haver o ajuste de preço, eles tiravam. Então, foi um período que faltou muita comida no Brasil. Então, era comum, se vocês perguntarem para os pais de vocês, com certeza eles vão lembrar dessa época em que você tinha fila do leite, fila do pão, fila da carne, né? Porque eram produtos que não tinham. Você chegava, a padaria, por exemplo, recebia um lote lá de tantos leites que acabava já em poucas horas. Então se formava filas, né, de madrugada, 6 da manhã, 6:30 da manhã, as pessoas iam para a fila do pão, para a fila do leite, né, para garantir o leite do dia. Né, porque os produtos eram retirados, assim como vários outros produtos também de supermercado eram retirados da prateleira. Quando caía essa lei do congelamento de preços, né, aí a inflação vinha comendo toda, né? Então por isso que eu falei índices inflacionários gigantescos, né, de cerca de mais de 1000% ao ano. Né? Então ao dia você tinha aumento de preço de produtos, principalmente o que afetava era a alimentação. Tá? Plano Cruzado, como eu falei, não deu certo. O Plano Cruzado 2 também foi um fracasso. Plano Bresser, está aqui o ministro da Economia, da Fazenda, como era chamado na época, o Bresser Pereira, né, institui um novo congelamento de preço. O Brasil decreta moratória. O que é moratória? É o calote. O Brasil está devendo para vários países, fala que não tem como pagar, paga quando puder. Né? Isso é terrível para a nossa economia. Nossa moeda é totalmente desvalorizada, nós perdemos crédito, perdemos investidores. O Brasil entra num caos econômico e num caos social nunca visto antes. Então, por isso que fica muito marcado aquela história assim, mas na época dos militares era melhor. Mas quem criou toda essa situação foram as políticas econômicas desastrosas dos militares, mas que refletiu anos depois. Tá certo? Pessoal, é só isso daí hoje. Obrigado pela presença de todos.